Você já se perguntou o que é a fé? Muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre esse assunto, pois é um tema complexo e controverso, que tem sido muito comentado entre os cristãos. Para alguns, a fé é apenas crer em Deus, algo puramente espiritual, baseado em evidências insuficientes. Outros acreditam que a fé é o poder da mente. Elas pensam que, se tiverem uma forte convicção de que algo vai se realizar, isso é fé e isso se tornará realidade. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre a fé? E como podemos aplicá-la na nossa vida cotidiana? Neste vídeo, vamos explorar o conceito bíblico de fé e ver como ela pode transformar a nossa relação com Deus e com o mundo. Vamos conhecer histórias de pessoas que tiveram profundas experiências com Deus, e aprender com os seus exemplos. Vamos descobrir como a fé nos faz confiar que Deus está no controle de tudo, nos ajuda a ver além das circunstâncias e nos guia para entender o que Deus quer. Assim, podemos viver uma vida na presença e na vontade de Deus. Experimentamos uma paz que ultrapassa as fronteiras do entendimento humano. Para começar, vamos ver uma definição de fé que encontramos na carta aos Hebreus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Essa definição nos mostra que a fé tem dois aspectos. Um é o fundamento, a base sólida sobre a qual a fé se apoia. O outro é a convicção pessoal que a fé gera no coração. A convicção pessoal não é algo superficial ou passageiro, mas sim um alicerce sólido e bem construído. Não vem de uma hora para outra, não surge do nada, não é um firme pensamento, mas um firme fundamento. Vamos começar a meditar nisto a seguir. Mas o que é esse fundamento da fé? E como podemos ter essa prova da fé? Para responder a essas perguntas, vamos analisar uma história que muitos associam à fé. Conta-se que um alpinista, em uma noite fria e escura, resolveu desafiar os seus limites e realizar uma escalada solitária em uma montanha íngreme. Ele sabia que aquilo era arriscado e imprudente, mas confiava na sua experiência e na sua habilidade. Ele levava consigo apenas o equipamento básico, incluindo uma corda de segurança que deveria salvá-lo em caso de emergência. A subida era difícil e cansativa, mas ele não desistia. Queria chegar ao topo e contemplar a vista. Ignorava o vento forte, as pedras soltas e a escuridão que dificultavam a sua visão. Mesmo assim, seguia em frente, guiado pela sua intuição e pelo seu instinto de aventura. Porém, em um momento de distração, pisou em falso e escorregou. Sentiu o seu corpo cair no vazio, e o seu coração disparar. Tentou se agarrar em alguma coisa, mas não encontrou nada. Quando ouviu o barulho da corda se esticando e o seu movimento sendo interrompido ficou pendurado no ar, sem saber o que fazer. Foi quando começou a sentir medo, frio e desespero. Gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Ele estava sozinho, naquela situação angustiante. Foi então que ouviu uma voz que lhe disse: "Corte a corda e tudo ficará bem." Ele ficou surpreso e confuso. De quem era aquela voz? De onde ela vinha? Como ele poderia cortar a corda, se isso significava cair no abismo? Ele não entendia, e não sabia o que fazer. Por medo, ele não cortou a corda, e acabou morrendo preso e congelado, a apenas 1 metro do chão. O que você faria nessa situação? Você cortaria a corda, confiando na voz? Ou ficaria agarrado a ela, desconfiando da voz, e esperando por outra ajuda? Esse exemplo é frequentemente associado à falta de fé, mas a situação não é tão simples. De quem era aquela voz? Ele estava familiarizado com ela? Era uma voz confiável? Na verdade, essa história não é um bom exemplo de fé. A fé não é um salto no escuro, sem nenhuma garantia. Mas é um passo na luz, com base em evidências. Não é crer sem razão, mas crer com razão. A fé não é irracional, mas vai além da racionalidade. Não é cega, mas vidente. Veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 1:20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade,
são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Paulo está dizendo que Deus se revela através da sua criação, e que podemos perceber a sua existência e o seu poder pelas coisas que ele fez. Ele nos dá evidências da sua realidade e da sua bondade. Mas Deus não se revela apenas pela natureza. Ele se revela também pela história, pela profecia, pela consciência, pela razão e principalmente, pela sua palavra e pelo seu Filho. Deus nos fala, nos ensina, nos orienta, nos corrige, nos ama e nos salva. Deus nos dá motivos para crer nele e para confiar nele. Portanto, a fé não é apenas crer que Deus existe, mas crer no que Deus diz. A fé não é apenas ter uma ideia sobre Deus, mas ter um relacionamento com Deus. Não é apenas um sentimento, mas uma atitude. A fé não é apenas uma opção, mas uma obediência porque aprendemos a confiar nele. Um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o de Abraão, chamado o pai da fé. Abraão viveu numa época em que a humanidade estava afastada de Deus e adorava ídolos. Mas Deus se revelou a Abraão e lhe fez uma promessa: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 1-3. Abraão acreditou em Deus e saiu da sua terra, sem saber para onde ia. Mas, por que Abraão acreditou naquelas promessas? Se estudarmos a palavra e a genealogia apresentada em Gênesis, concluiremos que Abraão viveu na mesma época de Noé e que este faleceu quando Abraão tinha 58 anos. Não temos certeza se esse cálculo está correto, pois há quem diga que a genealogia só registra os nomes dos mais proeminentes ou nomes de clãs. No entanto, é possível afirmar que Abraão tinha conhecimento de um Deus soberano, e a história do dilúvio ainda deveria estar muito viva em sua mente. Por isto, quando o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Creio que Abraão não teve muita dificuldade em seguir essa ordem, pois ele já vivia como nômade pela terra. Contudo, foi um grande desafio para Abraão obedecer à ordem de Deus de oferecer Isaque, seu filho amado, em sacrifício. Como ele pôde confiar tanto em Deus a ponto de entregar o seu herdeiro? Que prova de fé extraordinária foi essa? Qual era a base da confiança de Abraão em Deus para realizar tal ação? Essa é uma história bíblica que devemos guardar em nosso coração, pois, inevitavelmente, nos depararemos com situações semelhantes, mais cedo ou mais tarde, e nesse momento, quando estivermos sofrendo sem saber o motivo, a ponto de nos sentirmos angustiados e perplexos, devemos lembrar das bênçãos e dos livramentos que o Senhor nos deu, assim como de todas as promessas que o Senhor nos fez, até mesmo por meio de sua palavra. Verdadeiramente, não foi fácil para Abraão obedecer à ordem divina de sacrificar seu amado filho Isaque. Contudo, ao analisarmos a história em sua totalidade, torna-se evidente que Abraão possuía motivos sólidos para acatar essa ordem. Ele confiava plenamente na fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, especialmente a de fazer dele uma grande nação por meio de Isaque, seu único filho, com Sara, sua esposa. Em Gênesis 21:12, porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Pelo visto, Abraão guardou as promessas que Deus o havia feito. Como o Senhor já havia cumprido a promessa de que ele teria um filho, mesmo sendo idoso, e sua esposa também, Abraão acreditou que Deus poderia ressuscitar Isaque, conforme afirmado na carta aos Hebreus. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Hebreus 11, 17 e 18. Isso fica muito claro, pois, naquele dia, Abraão disse aos seus servos que eles voltariam após oferecer o sacrifício. E disse Abraão a seus moços:
Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22:5. Abraão é conhecido como o pai da fé, mas ele não realizou nenhum milagre em sua vida. Só viveu um milagre pessoal, quando ele e sua esposa Sara conceberam um filho na velhice, cumprindo a promessa de Deus, e, baseado neste milagre e na promessa de que o Senhor faria de Isaque uma grande nação, ele confiou plenamente quando Deus lhe pediu para sacrificar seu filho, mesmo quando isso parecia absurdo, bem diferente do povo de Israel, que tiveram uma experiência extraordinária, quando Deus abriu o Mar Vermelho diante deles, criando um caminho seguro para a liberdade. Êxodo 14:22. Eles atravessaram o mar em terra seca, sem se molhar. De cada lado, eles viam as águas do mar se erguendo como muralhas, formando uma paisagem impressionante e assustadora. Eles podiam ouvir o barulho das ondas, o vento forte e o clamor dos egípcios que os perseguiam. Não bastasse isso, eles testemunhavam diariamente a presença de Deus na coluna de fogo e de nuvem, que os iluminava e os guiava pelo deserto. Êxodo 13:21 e 22. Mesmo vendo todas essas maravilhas que Deus fez para protegê-los, eles temeram diante de um povo mais forte do que eles. Êxodo 13. Agora podemos compreender por que Abraão é o pai da fé, pois ele confiou em Deus mesmo sem ver as maravilhas que o Senhor fez para o povo de Israel. No entanto, Abraão guardou as promessas que Deus havia lhe feito. Por outro lado, os israelitas tiveram muito mais condições de confiar no Senhor, mas se acovardaram diante de um inimigo mais poderoso. Se esqueceram de todos os milagres que o Senhor já havia realizado para livrá-los de seus opressores. Deus age assim: primeiro ele se revela, mostra o que pode fazer e o que deseja fazer, e depois espera que depositemos nossa confiança nele. Existe uma grande diferença entre fé e pensamento positivo, e muitas pessoas confundem as duas coisas. O pensamento positivo pode até nos ajudar a enfrentar algumas situações difíceis, mas ele não pode nos dar a verdadeira paz e a verdadeira esperança. Pode até nos iludir, mas ele não pode nos salvar. A fé, por outro lado, não é uma forma de otimismo, de esperar que as coisas melhorem. Ela não é uma possibilidade, mas uma certeza das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Não é baseada em nós, mas em Deus. É possível ter pensamentos positivos sem sequer acreditar em Deus. A fé é aquilo que agrada a Deus, conforme mencionado em Hebreus 11:6. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. No entanto, a fé não se resume apenas a acreditar, é preciso colocá-lo em prática, confiando em Deus. Conforme Tiago 2:26 afirma, porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nossas preocupações são simplesmente a falta de fé, como Jesus ensinou em Mateus 6:30-32. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis pois inquietos dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Este texto mostra a importância de depositarmos nossa confiança no Senhor e na sua providência, que nos garante que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Pois, ninguém sabe como será o amanhã. Assim, muitas pessoas se sentem angustiadas e ansiosas, e buscam formas de prever o futuro e controlar o seu destino. Algumas recorrem a cartomantes, adivinhos e profetas nas igrejas, com a intenção de saber o que o futuro lhes reserva. Qual decisão tomar, qual direção seguir. No entanto, essa atitude revela uma falta de confiança em Deus e na sua providência, que nos garante que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. No entanto, aqueles que amam o Senhor, estão seguros, pois o Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, como está escrito em Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém.
O Salmo 91:11 também afirma: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E não são apenas essas passagens, muitas outras na Bíblia mostram que, mesmo que nossa vida seja uma jornada no escuro, sabemos que estamos seguros. Deus nos prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria, Hebreus 13:5, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, Romanos 8:28, e que Ele tem planos de paz e esperança para nós, Jeremias 29:11. Portanto, você não precisa de uma revelação de Deus para saber com quem vai se casar, onde deve morar ou trabalhar, desde que seja uma escolha lícita e esteja conforme a Bíblia. A escolha é sua, e seu estilo de vida reflete o tamanho da sua fé. Deus lhe deu o livre-arbítrio para tomar as suas próprias decisões, e Ele lhe dará a sabedoria necessária se você pedir, Tiago 1:5. Não se preocupe com o futuro, mas confie em Deus, que sabe o que é melhor para você, Mateus 6:34. Em conclusão, podemos afirmar que a fé é simplesmente a confiança depositada em Deus, é enxergar com os olhos espirituais. Ela não se baseia em evidências naturais, mas sim na revelação divina. A fé nos capacita a acreditar no que não vemos, mas temos a certeza de que é verdadeiro. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais confiamos nele, pois ele é fiel e poderoso para cumprir suas promessas. Temos provas mais do que suficientes para acreditar nisso. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus.